Um dos erros mais comuns para quando a gente começa a operar com o mercado de moedas Forex, foi um erro que me marcou muito quando eu comecei, são os mercados divergentes. O mais forte deles é o mercado japonês, na verdade, a gente poderia dizer com o resto do mundo. E por que isso ocorre? Porque quando existe uma crise mundial, as pessoas elas, elas correm para comprar dólar. Isso ocorre por quê? Porque as pessoas elas fazem o seguinte, elas vendem as suas ações na bolsa. Elas vendem e quando elas vendem, o que acontece? Ao vender a ação, ela quer algo de volta e a venda da ação ela ocorre a valorização do dólar, porque a pessoa troca a sua ação por dólar. Então, consequentemente, existe uma valorização da moeda americana, né, do dólar. Isso é uma valorização grande do dólar. Então, quando isso ocorre, o dólar ele valoriza referente a todas as moedas. Por exemplo, no par, no euro, o USD valoriza o dólar, né? No GBP, o USD valoriza o dólar. Então, o dólar ele se valoriza referente a todas as moedas do mundo, porque as pessoas vendem ações, compram o dólar e como elas querem muito o dólar valoriza. Mas esse fenômeno é bem diferente no Japão. O japonês ele tem uma prática diferente. Quando existe uma crise mundial de qualquer tipo, o, todo mundo, o mundo inteiro, compra dólar para poder se proteger. Mas o japonês, né, aliás, os japoneses, os japoneses compram, é, os japoneses compram o ian, né? Eles compram moeda japonesa, né? Eles compram o ian japonês. Então, o que acontece? O, o japonês ele valoriza muito a moeda local. Ao contrário do que acontece do resto do mundo, enquanto o americano mesmo, o europeu, o finlandês, o norueguês, o chinês, tá, chinês, eles compram dólar quando ocorre uma crise. Mas o japonês, ele não está nem aí para o dólar, ele compra o ian. Então, enquanto o dólar numa crise, ele sobe no mundo inteiro, no Japão, o que sobe é o ian. Então, numa crise, duas moedas costumam valorizar, o dólar e o ien japonês. O japonês ele costuma se proteger comprando a moeda japonesa e não o dólar. Isso ocorre em um fenômeno no mercado de Forex. Né? Então, que seja crise grande ou pequena, às vezes um boato, o ien sempre será procurado no Japão, enquanto o dólar será procurado no resto do mundo. Esse fenômeno aí ele ocorre da seguinte forma: se for, por exemplo, ocorrer uma crise, por exemplo, né? Vamos ver um gráfico assim, o gráfico, por exemplo, do USD, JPY, né? Esse par aqui de Forex. Então, quando estoura uma crise, vamos ver algo, algo assim, algo. Você estava aqui, por exemplo, né? Vamos ver ele caindo aqui, né? Caindo. Então, isso quando, por exemplo, os americanos estão dormindo e a notícia de crise ocorre à noite, vamos ver esse gráfico no SDJPY. Quando formos ver o gráfico no Euro USD, vamos ver uma coisa curiosa, porque vamos ver também o,
parece que o dólar perdendo força, né? Porque enquanto no par o USD-JPY o dólar perde força, né? Porque ele desvaloriza, né? Nesse par aqui, desvaloriza, porque o japonês compra ien e esquece o dólar, então o dólar desvaloriza. Quando o dólar sobe no mercado, ele também enfraquece nos outros pares, né? Então o que acontece? Então vemos uma subida do euro, né? E também acontece com outros pares também, no GBP, né, USD. Nesse gráfico também vemos o dólar perdendo e valorizando o GBP. Isso ocorre por quê? Porque os japoneses começam a despejar dólar no mercado, porque eles não querem o dólar, eles querem o ian. Então eles começam a despejar dólar. Então ela começa a sobrar em outros pares. Não porque o euro valoriza, mas sim porque o dólar fica fraco. Isso quando os japoneses estão acordados. Depois a bolsa japonesa fecha e os europeus, os americanos acordam de manhã e enfrentam essa situação aqui. Aí então o que acontece? Um fenômeno estranho. Aí então nós vemos o euro, o USD, né, que estava valorizando, né, de repente começou a valorizar de madrugada, ele começa a cair bastante. Então se tivéssemos, por exemplo, programado um gráfico aqui, se rompesse aqui resistência, nós compramos aqui, e de repente veremos inverter totalmente, o que deixa a gente apavorado. Quer dizer, se começou a valorizar o euro, por que depois, quando abriu o mercado europeu e americano, porque os japoneses já dormiram, né, já tomaram seu chá, já foram dormir, e o resto do mundo encara a mesma crise de maneira diferente dos japoneses. Quando os japoneses eles fizeram o dólar desvalorizar e o euro subir, o resto do mundo não, eles não querem comprar ien, eles querem comprar dólar, então a crise faz um fenômeno diferente. Também vai ocorrer no GBP, né, o USD. Estava, por exemplo, subindo, quando a bolsa europeia abrir, ele vai descer. Então a crise, quando ocorre à noite, ela causa esse fenômeno aqui. Ela faz romper a resistência, depois faz romper o suporte, o que deixa a gente louco. Ocorre aqui o que chamam de violino, né? A pessoa ela abre uma ordem e depois a ordem faz simplesmente o inverso. E antes de atingir o resultado e a pessoa lucrar, no meio do caminho ela simplesmente ela resolve inverter o caminho. Parece que uma coisa traiçoeira, mas não é, porque o mercado mudou, fechou o Japão, abriu a Europa, fechou o Japão, abriu o mercado americano, e eles encaram as coisas de maneira diferente. Então a pessoa ela abre uma moeda, começa a ter um lucrinho aqui, porque os japoneses fizeram o euro valorizar, porque despejaram o dólar, e antes dela atingir o target e fechar sua ordem com lucro, simplesmente ele inverte, dá o stop loss, a pessoa perde e começa a... Né? Então é por isso que abrir ordem durante a madrugada, né, a madrugada brasileira, né, é baseada no abrir ordem no euro USD, GBP USD, por exemplo, é bem perigoso porque às vezes ela está indo para um lugar motivado pelo mercado japonês, que não reflete o mercado mundial. Então programar ordem à noite, assim, para a madrugada, baseado no euro USD, quase sempre cai em violino, a pessoa ela cai no stop, a pessoa perde. Depois ela irrita porque parece que abriu a ordem aqui, porque rompeu a resistência, depois inverte totalmente. Então, podemos ver então aqui no gráfico o fenômeno ocorre aqui então. Por exemplo, aqui temos aqui uma data no dia. Vamos aqui no dia 3/5. Nós vamos aqui ele romper aqui durante a madrugada japonesa. Né? Nós vamos aqui ele romper o suporte, indicando que poderia cair. Né? De repente abriu a Europa, né? Rompeu o suporte e ficou aqui rompido. Então parecia que ia chegar até aqui. Né? Ia nos dar um lucro legal aí, né? Então ele dava sinais de que ia romper e aqui ele ia dar um lucro legal para a gente. Mas não ocorreu isso, né? Ele não chegou até aqui.
Depois que abriu a Europa, ele subiu. Né? Parece que rompeu o suporte, depois inverteu, rompeu a resistência. Né? Então ele, em vez de chegar até aqui o target, ele subiu até aqui. Então vemos aqui também o mesmo fenômeno. Ele deu indícios que ia descer aqui, né? E ele, né, nessa parte aqui, né, deu um indício que ia descer, também não desceu. Então isso ocorreu na madrugada brasileira, na nossa madrugada. Então parecia que quem fez sell aqui, esperando uma caída do euro-dólar, viu que quando abriu a Europa ele inverteu, né, de maneira traiçoeira, né? E depois caiu mais um pouquinho, né? E depois o mercado americano fez novamente subir, né? Então podemos também ver aqui mais um exemplo aqui aliás, ver aqui no STJPY, né? Como estavam as coisas, né? Aqui no, então vemos aqui o que o Japão fez naquela parte que eu indiquei, a valorização do USD, do dólar, é isso aqui, ó. O dólar estava valorizando referente ao Yuan japonês, né? Então, essa valorização. Então, vemos aqui no USDJPY, vemos que o dólar valorizou frente ao Yen, né? Aqui nessa parte aqui. Ele valorizou diante do Yen, o dólar. Essa valorização, nesse mesmo momento, ele fez com que o euro-dólar também tivesse esse efeito, né? Tivesse uma pequena caída aqui, né? Aqui. Tivesse uma pequena caída aqui. Então, dava mostras que realmente o dólar ia valorizar, né, frente ao euro-dólar. Mas essa pequena caída aqui, rompimento do suporte, ele se deu devido à valorização que o dólar teve também frente ao ien. Aí quando fechou o mercado japonês, aí veio os europeus e não concordaram muito com o que... Lógico, eles não concordam muito com o que os japoneses fazem. Aí subiu, né? Aí os japoneses venderam o dólar, aliás, os europeus venderam o dólar, o mercado subiu frente ao euro USD, frente ao GBP USD. Então, é assim, os japoneses eles puxam a moeda para um lado, diferente do que os europeus pensam, diferente do que os americanos pensam. E às vezes, na madrugada, a gente vê o euro-dólar ir uma direção, e não é uma direção que o mundo vai concordar. Então, quando os japoneses dormem, a coisa inverte tudo, né? Então, programar a ordem à noite no euro USD é meio perigoso, né? Porque às vezes os japoneses que estão impulsionando outras moedas, né? E os especuladores pequenos veem aquilo indo para aquela direção, eles também ajudam, compram para aquela direção para poder ganhar e fortalece a sensação de engano, né? Então a moeda rompe, né? Ele rompe um suporte de resistência e depois que os japoneses dormem, ela muda de direção. Ela muda simplesmente, a gente leva o violino e perde, né? Então essa é a atenção que devemos ter com o mercado japonês, né? E o mercado japonês e o mercado americano e europeu, que o resto do mundo, né? Que o japonês eles não pensam como o resto do mundo, eles pensam diferente, eles compram o Yuan e se livram de euro, se livram de USD, porque para eles o Yuan, a moeda japonesa, ela dá mais segurança que outras moedas, né? Ao contrário do que pensa o resto do mundo, que eles consideram o dólar que é uma moeda que dá mais segurança. Então é isso. Essa atenção que a gente precisa ter realmente com esse mercado japonês e o resto do mercado mundial.